Ok? Então, mês de maio é o mês da família. Vamos lá então, sem a gente se alongar muito, ao texto de hoje. A palavra de hoje vai falar sobre o padrão de vida no lar. Qual que é o padrão de vida para o nosso lar cristão? Efésios 5, a partir do verso 1, se vocês quiserem acompanhar, agora é a hora que você abre o seu smartphone, pode acompanhar por lá. Qualquer hora, se quiser ficar depois no smartphone também, tu vai perder. Então, agora abre aí Efésios 5:1. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual, toda a impureza, a avareza, não sejam nem sequer mencionadas entre vocês ou na casa de vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Jesus, de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não pratiquem aquilo, não participem daquilo que eles fazem. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Pai, nós te pedimos, fala conosco, nos dá, Senhor, o teu Santo Espírito que nos dá a verdadeira leitura e entendimento da tua palavra. Fala conosco nessa noite, edifica a nossa casa, edifica a nossa vida, e que a tua palavra, a tua Bíblia nessa noite possa ler o nosso caráter. Nós lemos uma porção das tuas Sagradas Escrituras preciosas aqui. Carta de Paulo aos Efésios, mas Senhor, que ela possa nos ler, que ela possa nos direcionar, endireitar os nossos caminhos, mostrar que há algo mais que o Senhor quer fazer e vem fazendo conosco. Fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém. Olha só, 25 anos atrás, Deus me tira dos padrões da natureza caída, ou seja, eu saio das drogas, eu começo a me libertar e Ele começa a fazer uma limpeza em mim, e cada um que veio aqui, e mesmo que seja nascido em lar cristão, em determinado momento identifica uma limpeza de Deus. E é aqui isso que Paulo trata com os Efésios, de um lar, né? Um padrão de vida no lar cristão, como deve ser o nosso lar. E eu me lembro que quando eu vim para a igreja 26 anos atrás, eu era conhecido porque eu era um cara cheio de pecados, e os meus pecados eram visíveis à sociedade. Eu era um alcoólatra, um dependente químico, eu traficava drogas, cometia delitos, isso tudo era visível à sociedade. Mas e o que não era? Isso era verdadeiramente perigoso, porque eu posso carregar isso por mais tempo. Talvez na igreja eu possa não carregar o álcool, as drogas, todo esse negócio pesado que se vê a ponta do iceberg que sai do nível do mar. Mas e o que fica lá embaixo? A mentira.
E eu lembro que Deus foi tratando isso em mim. Foi tratando no meio que eu vivia, que era o meio aqui da igreja. E o Espírito Santo vinha ministrando, não era um pastor que apontava o dedo para mim. Quando eu falava um palavrão, por exemplo, e eu falava muito. Pela madrugada, era 10 palavras, 12 palavrão. Eu vim do mundo, do gueto, da escória. O que o pessoal fala? Palavrão. E eu vim para a igreja falando palavrão. E aí os irmãos da igreja que me acolheram, ninguém chegou para mim com um sabão de coco e falou aqui, ó irmão, vai lavar essa boca com sabão de coco, o sabão santo, né? Ninguém chegou, minha mãe que falava isso para mim, lava essa boca, moleque, com sabão, só fala besteira. Não, ninguém falou. Você sabe quem foi? Foi o Espírito Santo de Deus que me fez olhar para vocês, para pessoas que estavam na igreja naquela época, como se comunicavam. E eu percebi. E ele sutilmente, doce e agradavelmente, iluminou um pecado meu e falou, vê se os irmãos falam do jeito que você fala. E eu comecei a ter vergonha do jeito que eu falava. E foi mudando. Olha só. Hoje eu tenho 57 anos de idade, né? Com corpinho de 67. Eu tenho 57 anos, ainda ando de skate. Eu sou pastor aqui na IP Alfa, na igreja de aldeia, sou capelão prisional, sou pai, sou marido da Patrícia, eu tenho 3 filhos, eu tenho o Bruno, o Vitório e a Ana, cada um de um jeito. E eu aprendi que o evangelho nesses 25, 26 anos de conversão e de caminhar, como Oséias fala, né? Conhecer e prosseguir conhecendo, nesse caminho de santificação, eu aprendi uma coisa muito importante, que o evangelho não me isola do mundo. O evangelho não te isola do mundo, mas ele nos chama a um padrão mais alto dentro dele. Nos chama para um padrão, que Efésios aqui 5 mostra. Esse padrão começa em casa. Esse padrão é um padrão que tem que estar instaurado em casa. Porque a gente, em um primeiro tópico aqui, a gente vê do versículo 1 ao versículo 2, Paulo fala à igreja de Éfeso, ou Paulo fala à igreja, né, da cidade de São Pedro. Ele fala assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. Olha só, eu falei aqui no começo, quando eu ando de skate até hoje, tá, gente? É o meu esporte, também só sei fazer isso, não jogo bola, né? Sou perna de pau, não me convidem para... É terrível, mas eu ando de skate, gosto, faço isso há 52 anos. Tempo para dedéu, né? Então, como velho no meio de skate, eu ainda ando bem. É normal que um jovem chegue para mim na pista e fale, cara, me ensina essa manobra. Aí eu falo assim, pegue lápis e papel, sente-se aqui. É assim que eu ensino a manobra pro cara? Não, tem nada a ver com teoria. Eu falo assim, se liga como é. E aí boto o meu teio na coisa e vou e faço a manobra. Aí eu falo, presta atenção, olha só como a cabeça. Então, aí o cara faz, aí eu chego para ele e falo, mano, é só a cabeça. Sua cabeça está vindo para cá e todo o seu corpo pende para cá. É engraçado no skate que eu aprendo um monte de coisa da vida. Porque onde eu olho no skate é para onde o skate vai. Se eu olho para cá, sem querer, olha só, eu olho para cá, o meu ombro desloca, o meu corpo sai, todo o meu foco é perdido. Então eu ensino o jovem, ele aprende a andar, aprende a fazer aquela manobra, vendo o outro. É assim. E em casa, os nossos filhos estão tentando nos imitar. Em casa, se você tem filhos, se você é o irmão mais velho, se você é o irmão mais novo, ou seja, quem é o crente da sua casa? Filho. Então, os outros estão tentando te imitar.
E eles estão imitando quem? Um homem ou uma mulher de Deus? Ou um religioso nervoso? Não é assim que se faz, né? Então hoje é que eu tenho um negócio que eu não tenho muito filtro na fala, tá? Então tem coisa que não pode mais falar, que é, né? Então antes, quando o cara tirava nota 0 na escola, não é que ele não sabia interpretar, não, o moleque era burro, mano. Se eu tirar, é verdade. Quando eu tirei 0 na escola, o que a professora falou para mim? Menino, precisamos de uma psicopedagoga. Não, ela chegou para mim e falou: você é burro, mano. Você não... De 10, uma chutasse. Bicho burro. E era assim, né? Então, aqui, a gente é imitado por pessoas. Aqui em casa, principalmente, tem pessoas observando. E tem uns olhinhos em casa, filho. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Bruno de 32, vai fazer 32 agora. O Vitório vai fazer 30. E a Ana 14. Cada um de um jeito e cada um com uma problemática. E eu quero ensinar eles. Meus filhos aprenderam mais com exemplos meus ou com broncas minhas? Estou falando que não tem que dar bronca, tá? Né? Errou, senta o rei, filho. Também é outra coisa, é expressão, tá? Falando que não tem muito. Mas errou, corrige. Fica bravo, desapontado. Não é assim. Mas o exemplo é aquilo que vale muito em casa. E é difícil ensinar. É difícil, dá um trabalho, não é, mãe? Educar. Pelo amor de Deus. É mais fácil dar-lhe um... É verdade. Vem cá que eu vou te ensinar, moleque. Meu pai ensinava assim, né? Eu vi um negócio na internet, né, que era mais ou menos assim com a minha mãe. Minha mãe tinha uma colher de pau, cara. Maluco. Pensa na colher de pau que doía, e era no coco. Minha mãe italiana, né? E aquela colher de pau parecia um bumerangue, filho. Porque ela me pegava até na curva. Ela jogava de longe, acertava. Falava, misericórdia, ainda bem que não é um machado, né? Tuf. Cortava o coco no meio. E ela tinha a colher de pau, e aquela colher de pau fazia um barulho de oco quando batia na minha cabeça, que não tem nada aqui dentro, né? Então, aquela colher de pau fazia pum! E doía. Mas doía muito mais, né? Acho que no meu orgulho, porque ela me acertava sempre, e porque eu estava errado, e porque eu merecia ser acertado. Então, minha mãe, se eu for ver nessa daí, minha mãe realmente me bateu pouquíssimas vezes. Eu vi isso na internet, eu concordo com o cara que falou isso. Minha mãe me bateu poucas vezes, o resto foram todas tentativas de homicídio. Ô, mano, aquela colher de pau, se for, aquela colher de pau via, certeiro, na moleira, filho. Podia ter me matado, mas não me matou. Né? Tô aqui, firme, forte, resiliente, e com um coco duro atrás aqui. Isso aí pegava sempre no mesmo lugar, incrível. Né? Então, olha só. Nós como estamos educando os nossos filhos? Como nós estamos sendo referenciais de Cristo na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, na escola que você estuda? John Stott diz assim, a santidade sem amor vira farisaísmo. O amor sem santidade vira permissividade. O amor sem santidade vira permissividade. Dizer sim, sim para tudo é dar permissão e ficar livre do educar. Ficar livre do trabalho verdadeiro que dá. Ou seja, nessa semana, se você puder, na reunião de família que você vai fazer com o seu, né, devocional, aplique isso. E o devocional aqui não é só para os pais, viu? Os filhos podem levar e sugerir para os pais. Vamos fazer um devocional? Hoje eu quero trazer a palavra. Pai, mãe, irmão. Hoje eu quero trazer uma reflexão em cima disso, né? Que nós
precisamos melhorar para parecer mais com Cristo? O que nós precisamos melhorar na nossa vida, na nossa comunhão com a família, para sermos mais parecidos com Cristo? Em segundo ponto, no versículo 3 a 5, a gente vê um seguinte, Paulo tratando que nem mesmo se mencione essas palavras dentro da sua casa. Gente, palavra tem poder. Tiago trata um capítulo inteiro sobre a palavra, sobre a língua. A palavra tem poder e a gente tem uma produção aqui dentro. E diz que a mente humana é uma fabriquinha de ídolos. A mente humana é uma fábrica de problema, gente. O que vem de... Só eu produzo B.O. Eu não preciso me meter em problema. Eu não preciso da ajuda de ninguém para piorar as coisas. Já percebeu isso? Eu preciso da ajuda de Cristo para melhorar. Agora, aqui dentro é uma fabriquinha de problemas. E aí, pega Freud, uma linha freudiana de pensamento, que fala assim: eu sou dono do que eu penso, mas escravo do que eu falo. Essa linha é muito forte à luz do cristianismo, porque eu posso aqui travar a grande batalha dos meus dias. O que eu penso, o que eu julgo, o que eu tenho de preconceito, tudo aqui dentro, junto com a ajuda do Espírito Santo. Então, aquelas coisas que eu penso e não executo ou não falo, porque eu trabalho antes, isso se chama maturidade cristã. Porque quando eu falo, eu tenho uma tinta que é invisível, que é essa tal saliva. Essa tinta imprime algo nessa impressora, que é a língua, que não volta mais para trás. Você falou. Não tem aquele negócio para o cristão falar: ai, agora já falei. Agora você já falou, e agora? Você vai lidar com o que você falou. Você poderia ter pensado antes de falar. Você poderia ter avaliado à luz das Escrituras o que você vai falar. Você poderia ter falado para Jesus tão somente, e não precisa nem ser um grande teólogo para ver o que eu vou falar para formar teologicamente. Não, faça uma pergunta só: você falaria assim, Jesus? Simples. Aos pais: você corrigiria o filho assim agora, Jesus? Ele está errado. Aos filhos: você responderia isso, Jesus? Pergunta para ele: posso responder? Tô doido, tá aqui, ó. Dá na ponta da língua. Minha língua é afiada, filho. Eu tenho resposta assim, ó, é saque rápido, pau. E aí eu fico trocando tiro. É verdade. Troco tiro com quem eu mais amo. Eu troco tiro com minha esposa, eu troco tiro com meus filhos. Eu fico ali, pá, ele pé daqui, eu pá de lá. Mas também, não, mas olha só, porque eu tenho razão. Aí quem leva a grande razão? Né? Ninguém, só perda. Pergunte: você falaria, você educaria, você corrigiria? E Jesus pode. Naquele momento o Espírito Santo falou: agora é hora de corrigir. Senta ele aqui e corrige. Ministra perdão. Em vez de falar assim: olha só o que você fez, menina. A menina olhou, a gente apronta. Mas assim, é melhor assim: você ministra pecado. É muito mais forte do que você corrigir. Você está errada. O que você fez. Parece que um negócio é imperdoável, né? Ministra perdão. Seja tutor espiritual daquela vida. Nem mesmo se mencione na sua casa imoralidade, cobiça, palavras torpes. A sua casa é um templo. É verdade, o templo não é aqui. Aqui é onde nós nos reunimos, aonde nós congregamos, aonde nós edificamos a nossa fé. Mas o verdadeiro templo é você que sai e torna os lugares que você está em lugares santos, em templos. Agora, que tipo de templo é? Que adorno você põe nesses templos? Olha só, uma vez
no presídio, eu sou capelão prisional, eu me lembro que um detento me disse assim, ó, pastor, isso foi forte. Falou, e ele estava lá, estava preso há muitos e muitos anos, faccionado, e o que levou ele à cadeia foi um 5-7. Um 5-7 é assalto à mão armada, né? Tem um 5-7, um 5-5 é furto, assalto, né? Furtar, subtrair algo que não é seu, e um 5-7 é assalto à mão armada. O cara foi fazer uma fita, caiu. E ele estava lá, e na cadeia eu conheci ele se converteu, ele ia às reuniões, eu me lembro bem. Moleque monstro no crime. E ladrão. Pensa no moleque que tinha uma capivara monstro, filho. Ele falou assim, meu pai nunca me ensinou a roubar, sabia, pastor? Meu pai nunca me ensinou a roubar. Mas aí ele me fala assim, mas ele fazia piadas obscenas na mesa. Ele mentia. Ele ria de quem era honesto. Né? Tipo assim, né? Então foi ali que eu aprendi a relativizar tudo. Ele pode não ter aprendido em casa, não foi isso que eu te ensinei, meu filho. Porque foi isso que ele escutou do pai quando foi para a cadeia. É verdade? A gente pode não ensinar os nossos filhos a roubar, a matar. A gente pode não ensinar os nossos filhos a fazer coisas que à luz da palavra é pecado. Mas a gente pode mostrar que se você dá permissão de outras coisas, falando isso com a maior expressão que você tem, que é a sua vida. Relativizar é perigoso. Olha só, Martin Lloyd Jones diz assim, a impureza não é ausência de pecado, é aversão ativa a ele. A gente não pode ser, né, ter a utopia de que a gente vai parar. A gente não vai parar. Nós não estamos santificados. Nós estamos em processo de santificação. Nós deixamos de cometer erros que identificamos e que somos corrigidos por Deus muitas vezes, né? Até penalizados pelos nossos erros. O negócio chama fruto do pecado. Mas a gente está caminhando no processo de santificação. Então, não é a ausência do pecado a pureza, é a aversão ativa a ele. Não, eu não quero mais. Eu não quero mais beber. Beleza, não vai tomar guaraná no boteco. É simples. Quando eu parei de beber, eu parei de frequentar boteco. Ai, mas que radical. Radical, uma vírgula. Radical que me levava à morte. O que eu vou fazer no boteco? Tomar guaraná? Por quanto? 1 mês, 2 meses? E depois eu vou tomar uma cerveja? O que eu vou fazer na Rua da Biqueira? Tô com saudade dos caras que cresceram. Ninguém cresceu comigo, filho. Os caras da Biqueira, os caras cresceram comigo, morreu tudo. E eu fico me enganando ainda. Ah, mas os caras é gente boa. Eu vou evangelizar os irmãos da quebrada. Sabe quando eu fui evangelizar os irmãos da quebrada? E nem era da quebrada que eu estava. Depois de 5 anos convertido. Então, cara, é aversão ao pecado, é fugir dele. Configure filtros. Isso é mó barato, né? Você pode configurar filtros para os seus filhos aqui, sabia? Mas mais do que você configurar e proibir certas coisas, configure filtros na sua família. Configure. Hoje, combine coisas no seu lar. Certos assuntos e piadas não devem ser falados aqui. A mesa é santa, pura. Começa a dar input em coisas que não devem ser feitas. Por exemplo, uma coisa que a gente estipula lá em casa é que na mesa, na hora da gente comer, quando a gente tem o privilégio de estar junto em família, comendo, aquela mesa é santa, sagrada. A comunhão é tão santa e sagrada quanto o alimento.
O celular não senta à mesa. Eu não levo. Tira o fone, puf, tira o celular. Não tem o que falar, fica quieto. Não tem problema. Olha, silêncio é uma dádiva de Deus nos dias de hoje. Aí não tem assunto. Come com a sua família. Um dia, você pode não ter essa mesma comunhão, fazer falta, você pode mudar. As pessoas faltam, morrem. E aí você vai falar assim, eu podia ter, abraçado mais. Tem uma música, Podia ter abraçado mais, amado mais. Então, eu podia ter ficado lá com a minha mãe, com meu pai, com o meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Eu podia ter ficado ali quieto. Mas ficado. Os assuntos surgem. Ah, mas é muito chato. E você vai fazer tudo o que você quer na sua vida. A vida é um joinha eterno. Não é, filho. Não deixe que certas coisas sejam normais, porque a cultura diz, então, é que o menino fala assim na escola. Aqui não é escola. Eu me lembro da célebre frase da minha querida mãe, antes da colher de pau. Quando eu falava para ela, mas mãe, todo mundo vai. O que ela falava? Você não é todo mundo, moleque. Aí vinha a colher de pau. A gente não é todo mundo. Nós somos filhos amados, eleitos, escolhidos pelo Pai. O seu Senhor e Salvador morreu por você para te dar algo além dessa vida. Essa vida que nós temos hoje, padrões éticos e morais elevados, que é o cristianismo, e para ter padrões éticos e morais elevados, nós sim gastamos energias para isso, como pais, como filhos, como amigos, gastamos energia, gastamos palavra de Deus, gastamos perdão. Nós devemos ser como Deus. Deus tem um negócio que é exagerado, Ele exagera em amar, Ele exagerou em dar seu filho. Quem aqui daria? Exagerado. O terceiro ponto é: não se deixe enganar. Olha só, falei para vocês, eu ando de skate, eu sempre vou trazer essas analogias assim, desculpa aí, mas no skate, cair faz parte. Você vê a gente, você vai me ver andando de skate, vira e mexe, eu estou no chão, faz parte, você aprende a cair. O problema não é cair, o problema não é errar a manobra. O problema é ouvir uma voz que diz assim: você não precisa levantar. Você não precisa continuar tentando. Tenta outra manobra. Faz de outro jeito. Se você vê a galera andando de skate, o que eles fazem? Um cara pega e fica tentando uma manobra. Ele fica ali, tuque, 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 200, 300 vezes até acertar. É prática, repetição. Imagina se, o cara que inventou a luz tivesse parado na tentativa de 1999 vezes com um filamento de cobre. Estaria todo mundo no escuro agora. Foi na tentativa de 2000 que ele inventa a luz, a lâmpada incandescente. Tudo que se criou, se tentou, se errou, tentativa e erro, buscando acertar. Olha só, no presídio, por exemplo, eu vejo famílias destruídas. Olha só, e tem um dado importante. Quando eu falo famílias destruídas, não são famílias do crime. Famílias, tenebrosas. Nós temos 1 milhão de presos no Brasil. É a terceira maior população carcerária do mundo. Ok? Nesse 1 milhão, 60% são evangélicos.
Filho, 600 mil pessoas nesse momento estão privadas de liberdade e na sua ficha de ingresso, como religião, ou você se identifica como católico, umbandista, não sei o que, eles põem lá, evangélico, 60%, 600 mil pessoas. 600 mil pessoas nesse momento no presídio têm famílias destruídas. Tinha um rap antigamente que falava assim, né? Todo canto da cidade tem uma favela. Todo canto da favela tem um traficante. Todo traficante tem uma mãe que é crente, que ora pelo filho desesperadamente, né? DJ Alpiste, início dos anos 2000. Então, cara, vai ver esses caras, eles têm uma mãe e uma avó que é crente, foram criados na IBD, vinham na IBD, nossas crianças, que depois tiveram opções, escolhas, e não tiveram um direcionamento em casa, e os pais talvez ou foram muito duros ou permissivos demais, e eles escaparam, porque o jovem, filho, eu tenho lá uma adolescente que está passando a pior fase da vida dela. Ela tem um problema, um transtorno autista, mas ela está passando a pior fase. 14 anos, eu lembro quando eu tinha 14 anos. É difícil ter 14 anos, principalmente menina. Muda muito. Muito, é um mutante. Não é verdade? Muda a voz. Muda tudo. Moleque espicha da manhã para a noite. Muda de ideia, muda de amigos, muda de gênero de música, muda de gosto, não gosto mais disso, agora tudo, paladar muda. O bicho é um mutante, não é, meninos adolescentes? E eu estou passando com minha filha por a pior fase talvez da vida dela, introvertida, ela tem esse transtorno espectro autista, e às vezes ela vem aqui, ela não cumprimenta, e eu falo, mano, cumprimenta as pessoas. Tá difícil, tá dolorido para ela ter 14 anos. E eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que lembrar disso. Porque senão eu viro ignorante. Eu viro religioso que aponta. Porque eu esqueço que eu tive 14 anos e eu só fiz, não posso falar aqui. Estou no altar. Palavras torpes. Só fiz bobagem, filho. Boa parte, vai, mas tentando acertar. Com 14 anos, com o meu cérebro de adolescente do tamanho de uma castanha de caju. Sei lá. É verdade, tentativa e erro. Eu vejo essas pessoas, essas famílias destruídas no presídio, porque os pais foram enganados, acharam que amor era deixar fazer. Gente, adolescente, presta atenção, não é porque você não pode fazer que é ausência de amor em casa. Isso é amor. Imagina se Deus permitisse que nós fizéssemos tudo sem nos barrar, nos censurar e falar, não. Imagina se na graça comum, então nós temos graça comum, que é o sol, o mar, a chuva, né? Na graça comum ele chegasse lá para o mar e falar, vai até onde você quiser. Ele falou, só até aqui, ó, e a onda não passa dali. É lindo isso. A gente estaria quebrando onda em tudo quanto é lugar aqui, a gente não tinha nem lugar para pisar o pé. Porque o mar ia se rebelar. Porque a natureza caída, nossa natureza caída se rebela. Aqui na igreja, onde as aparências podem enganar, construa transparência. Seja o mesmo. Eu não preciso ser um aqui porque eu sou pastor e em casa outro. Eu falo, pelo menos eu tento falar. E eu erro para dedéu. Se você é convidado para um jantar que fere a sua ética e moral cristã, não vai. Agradece. Não é todo lugar que você é convidado que você tem que ir. Se você, se o seu filho, por exemplo, pede permissão para fazer algo errado, fala não com amor. Não com amor. Às vezes todo mundo faz. Tá bom, tu não é todo mundo. Quarto e último andar, o lugar,
é andai como filhos na luz. Uma vez, de novo, vou lá e eu peguei exemplos, porque é uma coisa muito aplicativa. Família é aplicativo, é palavra. Aqui a gente está lendo. E a gente vai ter uma sequência de leitura. Tragam a palavra para sua casa. Mas eu lembro que uma vez um preso me abraçou e disse: pastor, meu pai ia na igreja todo domingo. Ah, Deus, isso me dói. Meu pai ia na igreja todo domingo. Mas quando ele voltava para casa, ele gritava com a minha mãe. Eu via ele enganar no comérciozinho de bairro dele, as pessoas. E chamava isso de jeitinho. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro não existe no cristianismo. Eu não odeio a religião, ele falou. Eu não odeio. Eu odeio a mentira. Porque tudo o que eu via, tudo o que ele falava na igreja era mentira, porque a prática era diferente. Então, a mentira não é só falar. A gente se engana que mentir é falar assim: olha, né? Eu não vou porque eu estou doente. Tá nada, filho, né? Ah, o pneu do carro furou, faltei no trabalho. A mentira não é só falar, a mentira são atitudes. Lembra que quando você está mentindo, falando que faltou no trabalho, o moleque está lá no quarto dele, com fone de ouvido, jogando, e escutando música e escutando o que você está falando, porque o ouvido ali é de tuberculoso, né? Diz que a expressão ouvido tuberculoso é antigo, né? Quando tinha tuberculose, aguçava a audição. Porque os moleques não escutam, você chama ele 20 vezes, vem cá, e não vem. Né? Mas fala alguma coisa que ele não pode escutar, que o moleque ou a menina está escutando. É verdade. É um ouvido, né? Focado para... Eles ouvem. Eles veem a atitude. Eles veem que você não foi no trabalho. Sei lá. Não é mentir no falar, é mentir na atitude. Que seus filhos lembram de você? Eles lembram do que... Os meus filhos vão lembrar do que eu preguei? Como pastor? Talvez. Espero. Mas eles vão lembrar como eu tratei eles depois de um erro. Você lembra como você foi tratado depois de um erro pelos seus educadores? Quando foi justo e quando foi injusto? Às vezes aquela colher de pau até pegava justamente, mas às vezes aquela colher de pau tinha que acertar o sem vergonha do meu irmão. Não era eu, é que caía tudo em cima do vagabundo aqui. Quem tem fama, cai na cama. Então, é verdade, era tudo eu. E meu irmão ainda ria, porque depois que eu escutava o tum na minha cabeça, eu escutava meu irmão rindo. Filho, depois eu quebrava ele no pau, mas... família, né? Então, cara, como você tratou eles depois de um erro? Ser luz não é nunca errar. Errar e pedir perdão é a visão da santidade doméstica. Faça isso em casa hoje, aplique isso em casa. E eu queria deixar assim uma frase que eu gostei, eu pensei e formei aqui, que família não é projeto de arquitetura emocional. E hoje se prega isso. Família é projeto de arquitetura emocional. A família não é isso. A família é um laboratório de santidade. É isso que verdadeiramente é. Então, se você está no caminho de santificação, foi colocado numa família, é ali que você vai ser santificado. É ali que você vai andar para a glória. Porque é difícil sim ter filho, é difícil sim ser filho. É difícil compreender e é difícil não ser compreendido dentro de casa. A família é esse laboratório de santidade. Eu estou muito assim, nem ia usar, mas ontem eu assisti um filme com a Paty, e esse filme está
conversando comigo até hoje. Esse filme me incomodou. E a palavra de hoje tem que incomodar. A palavra que sai do altar tem que incomodar. Tem que gerar algum desconforto na gente, para que a gente passe a produzir. Se incomode, peraí, eu tenho que mudar isso daqui em mim. Ou seja, quando você fala, eu tenho que mudar isso em mim, quer dizer que eu estou errado. E eu tenho que fazer de outra forma, concorda? Então, esse desconforto não tem que ficar aqui na igreja. Você tem que levar esse desconforto para a sua semana, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua escola. Esse padrão que as escrituras te dão. E eu assisti um filme ontem com a Paty, porque ontem eu estava com a cabeça cheia. Eu tive que alinhar 4 palavras desse final de semana, que eu ia pregar diferente. Para mim dá nó no cérebro. Dá nó naquela... Porque o meu continua sendo aquela castanha de caju, entendeu? Não é que mudou muito. É o mesmo cérebro lá dos 14, 15 anos, da 5ª série, é o mesmo que está aqui. Né? E o Senhor acrescenta. E depois que eu estava cansado, eu falei, Paty, eu preciso respirar, fazer outra coisa. Sair da frente da Bíblia, sair da frente do computador, né? Porque eu parei de produzir. Então, vamos assistir um filme? Vamos. Aí eu sentei, a Paty, ela fez um café com leite, né? Um lanche, e a gente foi escolher filme na Netflix. E aí, a gente achou um filme lá, meio que escondido, que se chamava O Som da Esperança. A história de Poison Truth, que é uma cidade. Poison Truth é uma cidade no interior do Texas. E esse filme, O Som da Esperança, por favor, igreja, assista esse filme. Ele trata o som da esperança. Depois eu ponho, se vocês quiserem, eu passo, vou pôr no grupo. Cara, assistam. Esse filme se trata, no final todo mundo morre. Não, tô brincando, spoiler, né? Pior spoiler do filme que eu disse. Não tô brincando, não morre não. Esse filme trata de uma coisa muito atual, se passa na década de 90, é um fato verídico, é um filme baseado em fatos, né, reais, aconteceu. Essa igreja é uma igreja batista de Poison Truth, né, com um reverendo batista, né, que tinha sua comunidade, uma comunidade rural daquele lugar, e eles começam a viver certas coisas, e por causa de uma perda muito grande, a esposa dele se comove com o assunto, ou seja, o Espírito Santo de Deus incomoda ela com algo, e eles passam a orar por isso, e aí eles vão ver uma problemática da cidade. A cidade era boa, tudo, mas ela tinha um alto índice de crianças no abrigo, com medida protetiva, porque os pais eram abusivos e coisas absurdas. É meio pesado, mas dá para assistir adolescentes, tá? Assistam. Então, temas pesados de família, como criança vítima de abuso, que foi retirada pela assistência social, levada para um abrigo, e aí se procura a família acolhedora, que hoje não vai, lá nos Estados Unidos não vai mais, hoje se tem cada vez menos no Brasil, que se chama família acolhedora. E aí a família acolhedora recebe aquelas crianças, e aí passam, se eles não corrigem os pais, eles perdem o pátrio poder, e a tutela ou passa para aí eles procuram famílias adotivas. E esse casal, esse pastor com a esposa dele, foi adotar a criança. Ele falou, precisamos adotar, a gente precisa intervir nessa problemática. E aqui quando foi falado, né, mais cedo, né, falou do Everton, por exemplo. O Everton tem 4, eu tenho 3, né? O Everton tem 4. Cara, você sabe qual que é a religião que mais cresce no mundo? O Islã. Por quê? Porque os caras fazem filho, mano. Muito. E a gente não faz filho por quê? Porque filho dá problema, né? A gente não faz, porque não tem dinheiro. Para criar, quanto é que um moleque desse come, mano? Maluco. Monstro, né? Lima nova, filho. Né? Come, né? E agora o esmalte é caríssimo. Toda semana tem que fazer essa meleca da unha, criança. Mas gasta. Mas quem te provê? Quem aqui foi criado com 1/3 do que nós criamos os nossos filhos?
Vai lá para trás. Quem é da década de 80, para trás da de 90, sabe disso. Como é que você foi criado? Como é que seu pai e sua mãe botavam pão na sua mesa? Eu lembro que eu não via meu pai. Eu fui ver meu pai depois de velho, porque eu lembrei que quando eu abri a geladeira de casa, tinha comida. Quando eu acendi a luz, quando eu comecei a pagar minhas contas, isso. A luz acendia, não foi cortada. Por quê? Porque eu não via meu pai. Mas meu pai era presente, não era um pai ausente. Meu pai era presente em todas as contas da casa, na minha educação, na geladeira. Filho, né? Meu pai cumpria o contrário de Abacuque, né? Quando o Danoninho, o Danoninho foi arrebatado da geladeira, né? Abacuque 3, né? Quando eu comecei a pagar minhas contas, porque até então eu achava que o Danoninho era de graça, né? Tinha iogurte, não tem iogurte? É de morango, eu gosto de coco. Catar coquinho, come. Eu escutei esses dias, né? Um moleque falando, mãe, batata frita de... Falei, moleque, cala a boca reclamar de batata frita. Sua mãe fez, diz, e não é batata frita da airfry. A senhorinha tinha descascado a batata, cortado a batata, botado na água, lavado a batata, fritado a batata. Você sabe o trampo que dá para fritar uma batata? Suja todo o fogão. É você que faz o bagulho? Não, é sua mãe. Aí tu reclama. Não terminava de falar. Desculpa, gente. Então, olha só, para a gente terminar aqui, que a gente estourou o tempo. Não porque começou com 20 minutos de atraso. Na próxima vez começa na hora. Olha só, para a gente terminar aqui, esse filme trata dessa igreja, desse pastor que foi conversar no culto, na hora da pregação, sobre adoção. E é verdade, adoção é uma coisa que a gente tem que tratar aqui. Sabe por quê? Porque te contaram as piores histórias de adoção. Todas. Se você for falar, mas também o menino é adotado, né? Dá problema. Vem cá. Quem foi filho aqui? Levanta a mão. Do mundo, né? Ou quem é ainda, né? Tu não deu problema. Tu deu problema, filho. Filho dá problema. Você fala, mas criança adotada dá problema. Vem com o problema da outra família. Tá bom. Você já veio com o pedigree do seu filho para casa, né? Ele faz isso, faz aquilo. Ele só pode fazer dessa forma porque é essa raça de criança. Que raça de criança, filho? Né? Não. Ela é dócil. Meninas dão menos problema. Abraça que é a ideia. Menina é mais tranquilo. Não falei. É nada. Então, cara, você vem... E ele começou a pregar isso na igreja. Ele incentivou a adoção. Ele trouxe a conselheira, a assistente social lá do condado para palestrar na igreja, para falar o que é adoção, como se entra no Cadastro Nacional de Adoção. A minha filha é adotada. A Ana é minha filha do coração, ela veio para a gente com 40 dias. É uma bênção, ela está passando por um problemão, mas nós estamos passando juntos. Ela não deixa de ser minha filha nos problemas. Mais do que os meus filhos biológicos. E são 3. Cada um deu um tipo de problema. Cada um. Eu dei os meus... Se eu for falar o que eu dei de problema para os meus pais, pelo amor de Deus. E eles nem podiam me devolver para o orfanato. Eu não era adotado. Né? E aí você fala, mas o filho adotado, ele faz isso, está errado. O moleque está errado, a menina está errada, ela devia ser grata, porque tirou ela da rua, tirou ela de um lar abusivo, tóxico. Então vem cá, crente, lembra no seguinte, quem é você? Perante a palavra de Deus, nós somos filhos adotados de Deus. Essa é a verdade. Vê grandes adoções no mundo. Bill Gates
é filho adotado. Ele não fala, né? Só fala daquele que aparece nas páginas policiais. Vem cá, mais pessoas aparecem nas páginas policiais de filhos legítimos do que de filhos adotados. Só que você fala, olha lá, é adotado. Tá bom, então fala do Bill Gates que é adotado. Fala de outros caras com grandes potenciais que foram adotados. Milton Nascimento. Esse Cílio ninguém fala, só fala da parte ruim. Né? Eu e você fomos adotados. Através do que Cristo Jesus fez por nós. Vamos lá ver pessoas que deram muito boas adotadas. Moisés, José, o próprio Cristo. Ele estava numa família acolhedora, não estava? Então a gente trata mal a adoção. A gente não entende. Acabou a bateria? Pelo amor de Deus, gastei uma bateria. Cadê esse bagulho? A gente trata mal esse assunto. A gente fala do que não conhece. Parece os caras lá fora que foram falar dos crentes aqui de dentro para mim. Crente é tudo bitolado. Não falam isso dos crentes? Crente eles fazem lavagem cerebral. O pastor, mudou de carro. Ei, pastor, tá passando a mão no dízimo, né? Pastor não pode mudar de carro, sabia? Misericórdia, irmão. Graças a Deus que a gente não é essa igreja. A gente tem um sistema de governo que quem faz é a própria igreja. Ou seja, a gente é diferente. Graças a Deus. Então, meu querido, trate assuntos sérios na sua família. Mas Deus não me deu a maternidade. Eu sou estéril. Estéril uma ova. Você não quer ser mãe. Você quer ser mãe de um filho que vem da sua... Cara, quantos filhos estão ali para ser adotados? Quantos filhos e filhas? E você poderia deixar de justificar que você não foi pai ou mãe, falando assim, não, eu quero ser tutor espiritual, eu quero conduzir aquela vida a Cristo. Porque cada vez que minha filha está chorando e não sabe por quê, e ela está despencando numa depressão, eu falo para ela, eu estou aqui, eu não sou só seu pai, vamos orar? Tudo muda. E se não muda, eu tenho os olhos da fé. Eu vou ver mudar. Porque aqui, como a gente falou, nós não criamos filhos para calamidade. Aqui no Salmo que nós tratamos no início, a gente tem que encher essas aljavas e a gente não enche por negligência. Sabe por quê? Porque nós caímos no modelo europeu de vida. O americanizado, um filho porque aí eu posso dar estudo decente para ele, proteger ele. Se não guarda o Senhor, em vão vigia o sentinela. Vamos abrir a nossa cabeça, vamos abrir. Mas eu tenho só condições emocionais de lidar. Você não tem condição emocional de lidar com nenhum. Pega um menino desse daí, né? Pelo amor de Deus, o trabalho que... Não, tô brincando, peguei para Cristo, né, filho? Ele é uma bênção. Mano, pega um menino, minha família tinha condição emocional de lidar comigo, mas nem se fosse... Acho que eu ia falar uma bobagem, perdoa Deus. Maria e José. Porque eu dei muito trabalho, mas depois dei bom. Sabe por quê? Promessa de Deus. Minha mãe morreu em 2012, foi para o Senhor, porque ela foi para a igreja por causa do filho que dava trabalho, não por causa que eu dava trabalho, porque eu me tornei pastor e eu evangelizei minha mãe. Com o quê? Você pregou para ela? Não, eu mudei de vida, eu mudei o meu jeito dentro de casa, e ela falou, olha o que, só pode ter sido Deus. Eu batizei minha mãe. Eu tive o privilégio de, como pastor, fazer o ofício fúnebre, tanto dela como do meu pai. É um privilégio ter mandado eles de volta para casa.
E eles foram por causa de um menino que deu problema. Pergunte para você, 2 perguntas para você se fazer na sua semana. O que em meu lar precisa não ser mais mencionado? O que você tem que tirar? Coisas que você faz no seu lar, palavras ou atitudes que tem que deixar de existir. E o que eu posso fazer hoje para imitar Deus diante da minha família? Vamos orar?